Bem-vindos a mais um episódio do ADM em um Cast. Neste episódio de hoje a gente vai falar sobre a teoria de sistemas, ou teoria geral dos sistemas. É uma teoria que se encaixa dentro da abordagem sistêmica da administração. Nós, nessa abordagem, vamos falar apenas da teoria geral de sistemas. Não significa que tenha apenas ela como teoria, mas é uma das mais cobradas em prova, inclusive costuma aparecer nos próprios editais, tal qual a sua importância. Legal? TGS, ou teoria de sistemas, ou teoria sistêmica, da forma que aparecer na sua prova, o examinador vai estar falando da mesma coisa. A teoria de sistemas ela teve um grande expoente. Assim como a gente fez em outros episódios, comentamos sobre os expoentes das teorias, a gente vai falar desse grande expoente. Na verdade, é o criador da teoria de sistemas. Chama Ludwig von Bertalanffy. Ele era um biólogo austríaco que pensava biologia. E a partir do seu pensamento de biologia, biologia olha para sistemas, para ecossistemas, para o funcionamento dos sistemas, para elementos no funcionamento do sistema. Olha para o corpo humano, como ele funciona. A biologia faz tudo isso pensando nesses sistemas. E Bertalanffy, a partir desse seu pensamento, trouxe isso para a realidade das organizações, pensando que as organizações funcionam como sistemas abertos. Em que sentido? Ora, a organização está incluída dentro de um ambiente. Esse ambiente influencia a organização e também é influenciado por essa organização. As características desse macroambiente, chamado ambiente externo da organização, elas afetam a organização. Os fornecedores estão nesse macroambiente, os clientes estão nesse macroambiente, os competidores estão nesse macroambiente. E a organização funciona como um sistema. É um processamento. Você tem entradas, dados de entrada, produtos de entrada, matérias-primas de entrada. Você tem o processamento das informações logo em seguida, que é a própria organização. Você pega essas matérias-primas, essas informações, esses produtos, processa eles dentro da sua organização e transforma em alguma coisa. O processamento é a transformação no sistema. E você tem a saída. Entrada, processamento e saída. A saída pode ser um produto, pode ser um serviço da sua organização e ele vai para um cliente determinado, que está no macroambiente. Quando você fala do ambiente da organização, dentro dela, você está falando do microambiente ou do ambiente tarefa. Esse ambiente a organização tem controle. Do ambiente externo, do macroambiente, a organização não tem controle nenhum. Ela pode influenciar, mas ela é muito mais influenciada do que influencia. Na teoria geral de sistemas, você tem ainda um elemento importantíssimo, chamado feedback. Feedback é a retroalimentação do sistema. Que história é essa? Ora, você tem uma entrada, o processamento e a saída. Se essa saída está certa ou está errada? Às vezes você não sabe, então você tem que retroalimentar o seu sistema para verificar se a entrada está compatível com aquilo que foi inicialmente proposto ou com a matéria-prima que adentrou a organização, seja em termos de qualidade, seja em termos de especificação técnica. Você precisa dessa retroalimentação do sistema. Um sistema funciona assim: entrada, processamento, saída e feedback. A saída, é óbvio, está ligada aos objetivos, está ligada ao controle que você faz por meio do feedback. Uma coisa muito importante é que o examinador, por vezes, cobra isso em inglês. Inputs, entradas. Throughput, processamento. Output, saída. Feedback, feedback. Em português, retroalimentação. Dentro da teoria de sistemas, ainda se estuda uma coisa que é muito importante: as características das organizações enquanto sistemas abertos. O que significa isso? Significa que as organizações, enquanto sistemas abertos, possuem algumas características e o examinador gosta de cobrar essas características. Quais são elas? Importação, transformação e exportação. Basicamente, o funcionamento de um sistema. Importação, quando você traz entradas do lado de fora da sua organização.
Transformação é quando você transforma aquilo que você consumiu de entrada. E exportação é quando você gera uma saída. É um sistema funcionando. Ciclos de eventos sendo processos contínuos. O feedback faz o retorno da saída até a entrada. Isso faz com que o seu ciclo seja contínuo, ciclos de eventos contínuos. Outra característica das organizações enquanto sistemas abertos é a entropia negativa, também conhecida como negentropia. Entropia é a tendência ao caos. Entropia negativa é a tendência à ordem. A organização precisa de ordem para funcionar. Sem ordem, a organização morre. Se a organização for um caos, ela morre. Ela não sobrevive no ambiente. Então significa que a negentropia é uma característica das organizações enquanto sistemas abertos. Retroação negativa. Retroação negativa, basicamente, permite ao sistema corrigir as suas falhas. A retroação negativa é o feedback que corrige eventuais falhas e erros. Estado firme e homeostase dinâmica, outra característica das organizações enquanto sistemas abertos. O sistema aberto, ele reguia-se e desenvolve mecanismos para ajustar-se às mudanças do ambiente externo. Homeostase é a entrada de equilíbrio. É o encontro do ambiente com a organização e o estado de equilíbrio a partir desse encontro. A organização precisa se equilibrar com o ambiente. Se ela não se adaptar ao ambiente, ela morre também. Então, é uma característica da organização enquanto sistema aberto. Outra, equifinalidade. Eu acho importantíssima essa característica. Sabe por quê? Existem formas diferentes de você chegar a um mesmo resultado. Você não tem só um meio, uma forma de fazer para chegar a um determinado resultado. Você tem N formas diferentes. E as organizações, enquanto sistemas abertos, possuem essa característica. Você tem diversos caminhos para chegar a um determinado local. Existência de fronteiras e limites. Todo sistema tem fronteiras e limites bem delimitados. O que significa dizer? Que as organizações, enquanto sistemas abertos, elas possuem limites no seu sistema, seja das entradas, seja do processamento, seja do macroambiente ou do ambiente tarefa, que é o ambiente interno da organização. Essas fronteiras são bem delimitadas. E fronteiras entre organizações também. Resiliência, outra característica, e essa daí tem sido bastante cobrada nas provas. A resiliência é a capacidade de sobreviver às pressões sofridas no ambiente externo. Além disso, sinergia. Sinergia é aquela história de que 2 mais 2 não resultam em 4. 2 mais 2 é uma coisa muito maior do que 4. Sinergia é o resultado de uma organização sendo diferente em quantidade e em qualidade da soma de suas partes. Significa que as partes interagem entre si e eles geram muito mais do que a simples soma dessas partes. Por vezes uma multiplicação ou o que você quiser que seja maior do que a soma. Isso é sinergia. Momento ADM em 1 minuto. O que a gente tratou nesse episódio de Teoria Geral de Sistemas ou Teoria de Sistemas? Nós falamos sobre o grande expoente dela, Ludwig von Bertalanffy, biólogo austríaco que estudava ecossistemas, sistemas, ambientes. Ele trouxe isso para a teoria organizacional. E o sistema da organização funciona com entrada, processamento, saída e feedback. Em inglês, input, throughput, output e feedback. Beleza? Assim funciona um sistema. O que cerca a organização é o macroambiente. O que está dentro da organização é o microambiente ou ambiente de tarefa. É onde a organização de fato tem voz. Lá fora, no macroambiente, ela não influencia. Ela pode potencialmente influenciar, mas ela é influenciada pelo macroambiente, pelas condições do macroambiente, pelos fornecedores que estão lá, pelos clientes que estão lá, pelos competidores que estão por lá, pelas condições socioeconômicas, políticas. Isso já era de conhecimento. As organizações, enquanto sistemas abertos. Existem características de organizações enquanto sistemas abertos. Vamos enumerá-las para lembrar. Importação, transformação e exportação. Isso gera ciclo de evento contínuo. Outra característica. Por quê? É tudo um processo. Entrada, processamento, saída, feedback. Entrada, processamento, saída e feedback. Processo. Entropia negativa, tendência à ordem. Retroação negativa, correções possíveis.
homeostase dinâmica, equilíbrio com o ambiente, equifinalidade, chegar ao mesmo resultado de maneiras diferentes, existência de fronteiras e de limites do sistema, resiliência e sinergia. Basicamente foi isso que a gente tratou no episódio e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.